aquela pessoa que você conhece que tem um salário bem menor que o seu, mas que de alguma forma consegue guardar dinheiro todo mês, enquanto você, com um salário maior, vive no vermelho? Ou aquela história do cara que trabalhou como faxineiro a vida toda e quando morreu descobriram que ele tinha milhões no banco? Não é sorte, não é mágica, é comportamento financeiro. E é sobre isso que Morgan Housel fala no livro A Psicologia Financeira, que já virou uma espécie de bíblia moderna para quem quer entender que algumas pessoas conseguem construir riqueza, enquanto outras, mesmo ganhando muito bem, vivem sempre no limite. Hoje eu vou compartilhar com vocês as 3 lições mais poderosas que eu aprendi com esse livro e como elas podem transformar completamente a sua relação com o dinheiro. Lição 1. O sucesso financeiro é mais comportamento do que conhecimento. Vamos começar com uma história fascinante que Morgan Housel conta no livro. Você conhece Ronald James? Provavelmente não. Ele era um faxineiro e frentista de posto de gasolina em Vermont, nos Estados Unidos. Vivia uma vida extremamente simples. Durante 25 anos, consertou carros num posto de gasolina e, por outros 17 anos, varreu o chão de uma loja de departamento. Quando Ronald morreu, em 2014, aos 92 anos, descobriram que ele tinha acumulado uma fortuna de 8 milhões de dólares. Isso mesmo que você ouviu, um faxineiro com 8 milhões de dólares. Mas como um faxineiro conseguiu juntar 8 milhões de dólares? Sem herança, sem ganhar na loteria, sem um salário extraordinário, ele simplesmente comprou ações de empresas sólidas e esperou. Décadas e décadas de investimentos consistentes e paciência. Ele levou ao pé da letra aquela frase do Charlie Munger: o dinheiro grande não está na compra e venda, mas na espera. E uma pausa rápida. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais. Eu sei que é meio chato ficar pedindo isso, mas de verdade, cada curtida e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Como forma de agradecimento, eu vou continuar me dedicando ao máximo para trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Agora compara o Ronald com Richard Fusconi, um executivo brilhante, formado em Harvard. Ele trabalhou no mercado financeiro, apareceu em revistas de negócios como exemplo de sucesso e se aposentou precocemente aos 40 anos. Parece o sonho perfeito, né? Mas em 2008, Fusconi declarou falência. Mesmo com todo o seu conhecimento técnico sobre finanças, ele se endividou para manter um estilo de vida luxuoso, com mansão, que precisava de reforma caríssimas. Quando veio a crise, ele perdeu tudo. O que essa comparação nos mostra? Que o sucesso financeiro tem muito menos a ver com QI e muito mais a ver com comportamento. Por mais inteligente que você seja, se não conseguir controlar suas emoções, pode se tornar um desastre financeiro. Pensa assim, você nunca vai encontrar um faxineiro que opera melhor um coração que um cirurgião cardíaco. Você nunca vai encontrar um faxineiro que projeta melhor um prédio que um engenheiro. Mas você pode encontrar um faxineiro que tem resultados financeiros melhores que um especialista em finanças. Porque finanças pessoais não é uma ciência de foguetes depois que você aprende o básico. O diferencial está no autocontrole, na visão de longo prazo e na paciência, para deixar o tempo fazer o seu trabalho. É aqui que entra o poder dos juros compostos. Vamos fazer aqui uma simulação rápida que vai te surpreender. Imagina 2 amigas, a Ana e a Bia. A Ana começa a investir R$300 por mês aos 20 anos. Ela faz isso por 10 anos e depois para completamente. Não investe mais um centavo. Apenas deixa o dinheiro lá rendendo. A Bia só começa a investir aos 30 anos, a mesma idade em que a Ana parou. Mas a Bia investe R$400 por mês, 33% a mais do que a Ana. E continua investindo por 35 anos até os 65 anos. Se ambas conseguirem uma rentabilidade média de 1% ao mês, quem você acha que terá mais dinheiro aos 65 anos? A resposta é chocante. Ana terminaria com cerca de 4,5 milhões de reais, enquanto a Bia terá aproximadamente 2,5 milhões. Como assim? Ana investiu por apenas 10 anos um total de R$36 mil. A Bia investiu por
35 anos, um total de R$ 168 mil, quase 5 vezes mais. E mesmo assim, a Ana termina com quase o dobro do patrimônio da Bia. Isso acontece porque quando a Bia começou a investir, a Ana já tinha um montante de cerca de R$ 70 mil trabalhando a seu favor. O tempo é o único fator exponencial na fórmula dos juros compostos. Por isso que dizem que os investidores têm apenas dois melhores amigos, o aporte mensal e o tempo. E desses dois, o tempo é de longe o mais poderoso. Agora vamos para a segunda lição. A fórmula para poupar dinheiro. Morgan Housel tem uma equação brilhante. A sua capacidade de poupar é igual à sua renda menos o seu ego. Ele conta que escreveu uma carta para o seu filho pequeno que dizia algo mais ou menos assim. Filho, você pode pensar que quer um carro de luxo ou um relógio chique, mas eu te digo com certeza que sei que você não quer isso. O que você realmente quer é o respeito e a admiração de outras pessoas. E você acha que ter coisas caras vai fazer com que essas pessoas te admirem. Isso é profundamente verdadeiro. Muitas vezes a gente não está comprando coisas, a gente está comprando aceitação social, status, a sensação de pertencimento. Um exemplo que eu vejo toda hora. Uma pessoa ganha uma promoção, o salário aumenta de 5 para 8 mil reais, e em vez de manter o mesmo estilo de vida e investir a diferença, o que acontece? Logo aparece com um carro novo, um apartamento maior, roupa de marca, e aqueles 3 mil reais a mais de salário evaporam mês a mês. Eu já conversei com pessoas que ganhavam 2 mil reais por mês e diziam, é impossível poupar com o que eu ganho. E eu também já conversei com pessoas que ganham 20 mil reais por mês e dizem exatamente a mesma coisa. Eu conheci um médico que ganhava 50 mil reais por mês e estava endividado. Como é que isso é possível? Simples. Quanto maior o seu salário, maior o seu ego, maior o seu gasto. É aqui que está a armadilha do mundo moderno. As redes sociais amplificaram os nossos desejos de mostrar status. Já parou para pensar como muitos gurus financeiros nas redes sociais aparecem do lado de carros de luxo? Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, criando desejo. E sabe o mais curioso? Muitos desses carros são alugados apenas para gravação. Isso mesmo. Eu já vi histórias nos bastidores de especialistas financeiros que alugam Ferraris por um dia só para gravar conteúdo e criar a ilusão de sucesso. A ironia é que muitos deles vendem cursos ensinando a economizar. Eu mesma poderia aparecer aqui com um carro de R$ 1 milhão, talvez eu aumentasse os meus seguidores, mas seria isso honesto com a mensagem que eu estou tentando passar? Que tipo de educadora financeira eu seria? E olha, eu não estou dizendo que é errado comprar coisas caras se você realmente tem condições. O problema é comprar pelos motivos errados, para impressionar pessoas que você nem conhece ou que, francamente, nem se importam tanto assim com você. Para conseguir poupar de verdade, você precisa ser honesto consigo mesmo sobre as suas motivações. Por que você quer aquele iPhone novo quando o seu atual ainda funciona perfeitamente? É por necessidade ou porque todo mundo no seu círculo social está trocando? Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, ainda mora na mesma casa que comprou em 1958, lá atrás, por $31 mil. Ele poderia comprar castelos, mas entende que a sua felicidade não depende disso. E isso nos leva à terceira e mais importante lição: saber quando é suficiente. Existe uma frase atribuída ao filósofo romano Sêneca que diz: qual é o limite adequado da riqueza? Primeiro, ter o necessário e segundo, ter o suficiente. Mas o que acontece quando não sabemos reconhecer o que é suficiente? Morgan Housel traz o exemplo assustador de Bernie Madoff. Bernie Madoff foi um dos maiores fraudadores da história. Ele criou um esquema Ponzi que movimentou bilhões de dólares e enganou milhares de investidores durante décadas. O mais impressionante dessa história é que Madoff já tinha um negócio legítimo e bem lucrativo. A sua corretora de valores fazia um volume enorme de transações na bolsa lá de Nova York e gerava entre 25 e 50 milhões de dólares por ano em lucros legítimos.
Qualquer pessoa racional diria que isso é mais do que suficiente para viver uma vida luxuosa. Mas para Madoff, não era. Ele queria mais. E esse mais o levou a criar um esquema fraudulento que, quando descoberto, não só mandou ele para prisão 150 anos, mas destruiu a sua família. Um dos seus filhos se suicidou na data de aniversário da revelação do esquema. O outro morreu de câncer alguns anos depois, dizendo que o golpe do pai matou o irmão rapidamente e estava matando ele aos poucos. Tudo porque Madoff não sabia quando parar. Isso não é algo que acontece só com grandes fraudadores. Acontece com pessoas comuns todos os dias. Quantas pessoas você conhece que pegam empréstimos para fazer investimentos arriscados esperando um retorno impossível? Caem em golpes de criptomoedas prometendo 10% ao mês. Continuam trabalhando 80 horas por semana, mesmo depois de terem juntado milhões. Eu lembro de uma amiga que me procurou pedindo orientações financeiras. Ela e o marido tinham um patrimônio de mais de 5 milhões de reais, o suficiente para viver de renda com tranquilidade. Mas ela queria dicas para triplicar esse valor nos próximos anos. Quando eu perguntei por quê, ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: porque a minha cunhada tem 15 milhões. É por isso que Sêneca também dizia: pobres são aqueles que precisam de muito. Se você nunca está satisfeito, por mais dinheiro que tenha, você sempre será pobre de espírito. Saber quando é suficiente é uma das habilidades mais raras e valiosas que a gente pode desenvolver. É entender que, a partir de certo ponto, mais dinheiro não traz mais felicidade, só traz mais responsabilidades e potencialmente mais problemas. E agora vem uma pergunta importante. Como a gente pode aplicar essas 3 lições na prática? Invista no seu comportamento, não apenas em conhecimento. Leia sobre psicologia financeira, entenda os seus gatilhos emocionais com dinheiro e comece agora a investir. Mesmo que sejam pequenas quantias, o tempo é o seu maior aliado. Reduza também o seu ego financeiro. Antes de cada compra significativa, pergunte a si mesmo: eu estou comprando isso aqui porque realmente preciso ou porque eu quero impressionar alguém? Tenta viver um pouco abaixo do que você ganha, não no limite ou acima. Defina também o que é suficiente para você. Qual é o seu número? Quanto dinheiro você precisa para viver confortavelmente sem trabalhar? Quando você atingir 80% desse valor, comece a pensar em reduzir os riscos, não em aumentá-los. Para mim, o livro A Psicologia Financeira não é apenas sobre dinheiro, é sobre autoconhecimento, é sobre liberdade, é sobre entender que riqueza não é ter muito, mas precisar de pouco. E talvez essa seja a maior lição de todas. O verdadeiro sucesso financeiro não é medido pelo tamanho da sua conta bancária, mas pela paz de espírito que você sente em relação ao dinheiro. E uma pausa rápida. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais. Eu sei que é meio chato ficar pedindo isso, mas de verdade, cada curtida e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Como forma de agradecimento, eu vou continuar me dedicando ao máximo para trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Qual dessas lições mais te impactou? Conta aqui nos comentários, eu tô curiosa para saber qual delas ressoa mais com você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.